Olá a todos e todas, espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula da disciplina de História Geral da Imprensa e vou começar lembrando então o prazo da avaliação 1 de vocês, né, que é os resumos da aula da segunda semana até a que a gente vai falar hoje. Né, vocês têm até o dia 29 de abril para mandar, então a partir do momento que vocês assistirem essa aula e conferirem o material que vai ser postado, vocês vão ter até o dia 29, né, para enviar até a próxima semana, então, até a próxima sexta-feira, para enviar a avaliação 1, que tem as normas ali especificadas no plano, né, eu não vou repetir, que são aqueles resuminhos, vocês vão colocar todos eles num único arquivo, com o nomezinho de vocês e vão me mandar. Né? Então, só para reforçar essa questão aí de cronograma de prazos, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, é muito amplo, renderia uma disciplina à parte, né? Que é a questão do jornalismo e a escravidão, né? E a resistência e a complacência, né? Que aconteceu por parte do jornalismo no Brasil e negritude e jornalismo brasileiro, né? É muita coisa realmente, teria que se pensar realmente fazer uma disciplina só sobre essa temática, porque tem bastante material e é muito importante também, é uma parte fundamental, né, da história do jornalismo no Brasil e que pouco, né, agora que está começando a se falar mais, né, mas durante muito tempo, né, são capítulos que ficaram na obscuridade, né, que foram temas até mais abordados por outras áreas, como sociologia, né, história principalmente, óbvio, né, enfim, com obras aí como Dias Nascimento, vários autores aí que foram fundamentais para contar essa história para a sociedade contemporânea e para a gente sempre estar lembrando, né, o que aconteceu e que explica muito do que ainda acontece hoje, né, em relação a racismo estrutural, etc. E tem autores fora até da área de jornalismo, como a Djamila Ribeiro mesmo, vários que é colunista também, né, de jornal, mas tem vários autores aí, autores negros que vocês podem, autores e autoras, né, que é importante que vocês também pesquisem, né, vocês olhem aqui. O que eu faço então é trazer, incluir esse tópico, né, aqui para a disciplina, porque é fundamental. É bastante texto aqui até nos slides que eu vou colocar para vocês no e-aula, né? Então eu não vou conseguir ler todos, né? Eu não vou, vou falar a partir de tópicos e aí depois vocês façam essa leitura desses tópicos que são resumos até, né, de obras bem mais amplas e mais complexas. E para já garantir a explicação agora, né, porque provavelmente o tempo vai, né, a meia hora que a gente vai ter aqui vai ficar curta, né? Eu estou colocando também um livro, né, para um livro em PDF que se chama, que é sobre protagonismo na comunicação, mas aí, claro, tem vários temas ali, vocês vão ler o capítulo 8, né, que é o capítulo que eu produzi, e que eu falo sobre o protagonismo negro no jornalismo literário, né, a partir da obra do Tom Farias, né, que ele tem esse livro aqui, Escritos Negros, né, da editora Mali, e aqui ele traz, eu faço uma categorização, né, uma classificação de todos os nomes que ele apresenta nesses textos dele, que são todos sobre artistas, músicos, jornalistas, escritores negros, né, então eu separo ali, eu identifico ali, faço esse mapeamento ali dos autores que foram, dos nomes citados por ele, que foram jornalistas, né, que trabalharam como jornalistas, especialmente jornalistas literários. Então tem colunistas, tem escritores que também trabalharam como jornalistas, né, e é só uma parte, né, do todo, né, porque é a partir dos escritos do Tom Farias, na verdade é um universo bem maior, mas que mesmo assim, se vocês forem ver ali, é bastante grande, né? São muitos e muitos autores desde dos primórdios, né? Desde o início da escravidão no Brasil, e que fizeram obras muito ricas e que contam, né, essa parte da história do país, né, que muitos tentam ainda apagar ou querer minimizar, né, e que é muito fundamental e até explicativa para a gente entender os problemas sociais que o Brasil tem até hoje, né? Mas então a gente vai ter como foco aqui o jornalismo, né? E eu vou colocar também um vídeo, né, que aborda esse tema, um vídeo de uns 20 minutinhos, que aí vocês também, vou colocar aí no e-aula e vocês
assistam, né? Porque dá conta de uma parte que não, né? Como eu falei, é bastante coisa, é muita história, muitos relatos, muitas obras, né? Então não vai dar aqui para falar nesse espaço, né? Principalmente nessa situação que a gente ainda está, né? De ainda não ter voltado no presencial, né? Então é a maneira como né, eu encontrei para disponibilizar para vocês mais material, né? Para vocês terem mais conteúdo. Né? Então a gente começa falando sobre o negro nos primeiros anos do jornalismo brasileiro, fazendo uma retomada. Né? O professor Juremir Machado da Silva, ele tem esse livro aqui, As Raízes do Conservadorismo Brasileiro, Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. Né? Então ele foi lá, pesquisou nos arquivos, nos jornais da época, nos discursos dos políticos da época, né, do período pré-abolição até a abolição e o logo após, né, a abolição. Então é um trabalho documental muito forte, muito contundente, né, não é nada baseado no que às vezes a gente vê no contexto contemporâneo, né, de fake news, etc., de histórias editadas ou inventadas mesmo e lançadas como se fosse verdade, né? No caso é pesquisa em documentos oficiais, no que foi também publicado pela imprensa da época, né? Então ele faz toda essa retomada e que explica muito do que a gente viveu ao longo dos anos e ainda tem, né, essa herança, digamos assim, de gerações e gerações em que foi se passando, né, algumas ideias, alguns preconceitos, etc. Então ele começa falando justamente, fazendo essa retomada histórica, né, de que o registro dessa importação, entre aspas, né, dos escravos africanos pelos portugueses começa em 1532, né? Então aí fazendo uma matemática bem simples, né, foram 356 anos de escravidão racial amparado pela lei, né? 356 anos com a escravidão oficializada no Brasil, com os escravos sequestrados da África trazidos para o Brasil, trabalhando como escravos, né, amparados pela lei. E só 131 anos sem a escravidão amparada pela lei, mas ainda hoje, né, deu até no noticiário do meio-dia situações de denúncias de trabalho né, análogo ao trabalho escravo, né, ainda hoje em 2022. Então 131 anos são 2, 3 gerações, né? Então é uma herança muito forte que está presente na cultura da sociedade brasileira, né? Esse racismo, essa visão, como a gente vai ver que o jornalismo também ajudou a formar, né? Sobre o negro relacionando com questão de pobreza, de violência, de criminalidade, etc. Então é uma matemática, né, simples aqui que a gente está falando, inquestionável, né? 356 anos de escravidão amparada, escravidão racial amparada pela lei, né? E 131 anos sem escravidão. A gente tem a disciplina de temas latino-americanos, quando eu falei sobre isso também, que dá toda essa construção, né? Essa diferença, por exemplo, dos imigrantes europeus que receberam terras, receberam incentivos para povoar, para desenvolver até o Estado brasileiro, etc, etc. Em contrapartida, o negro não recebeu nada, muito pelo contrário, só morte, violência, opressão, etc. E mesmo quando acaba, né, a escravidão é abolida, ele segue nesse contexto. Né? Então, tudo isso, né, em 131 anos é pouco. Né? O Estado deve muito, sim, né, enfim, aos descendentes dos escravos, né, aos homens e mulheres negros, né, do Brasil, com certeza, até em contrapartida ao que ele fez em termos de incentivo aos outros imigrantes, né, sem contar a parte de, né, terem vindo, né, contra a vontade, né, não foi por livre iniciativa, ao contrário dos muitos imigrantes europeus, que uns fugiram de guerra, outros vieram para buscar melhores condições. E aqui, como nos outros países, Estados Unidos, outros países também, né, eles foram sequestrados, literalmente caçados, né, e trazidos para cá para serem praticamente
né, para serem escravos, para trabalharem como se fossem de fato, não fossem seres humanos. Então é muito grave, né, óbvio, e é muito, tem todo um reflexo que a gente sente hoje, né? Então o Juremir ele explica que muito desse discurso que defende às vezes meritocracia, etc, aquela coisa de todos têm condições iguais, não é bem assim, né? Muito pelo contrário, ele prova por A mais B que não tem nada disso, né? A probabilidade, né, de uma pessoa branca nascer, né, numa família que traz essa herança de incentivo, de inclusão, etc., é totalmente diferente, né, no caso dos descendentes dos escravos que, como eu falei, atuaram, né, ficaram mantidos como escravos, amparados pela lei durante 356 anos, né? Então, o Juremir trata a questão como a imprensa tratava essa temática, né? Havia divergências nas abordagens, né? Assim como a gente viu em relação à independência do Brasil, em relação à escravidão também. A imprensa foi fundamental para os dois lados, né? Teve o lado da imprensa que foi fundamental para para assumir, né, para tomar essa posição de lutar pelo fim da escravidão, depois pela inclusão dos descendentes dos escravos, etc., na sociedade, né, e geralmente é uma imprensa feita e mantida e liderada justamente também por homens e mulheres negros e negras, e de outro lado, né, uma imprensa que era defensora, né, da continuidade, que defendia o discurso dos escravagistas, né, de que os escravos negros eram uma propriedade como se fossem um objeto, né, porque tinham pago por isso, então eles tinham direitos legais sobre aquilo que eles tinham pago, que o Estado não tinha o poder de tomar deles aquilo que eles tinham pagado, mais ou menos aquilo que a gente vê lá no final do livro do 12 anos de escravidão nos Estados Unidos, quer dizer, na hora em que vão libertar, né, o personagem, ele sai gritando, não, eu paguei por ele é meu, não sei o que, ele, né, aquela cena é muito emblemática, né, e traduz muito dessa visão, né, absurda, né, de uma pessoa achar que a outra é propriedade dela. Então o Juremir vai colocar que a acumulação primitiva do capital das classes dominantes brasileiras foi o produto da barbárie legalizada, né? Então aquilo que a gente está falando, porque tinha esse lado da lei, então era uma justificativa para eles, não, está na lei, é certo, né? A gente só está cumprindo a lei, né? Aquele discurso podre, né? Imprensa, como no passado e hoje, tinha uma parcela significativa submetida também ao poder econômico. Bom, aí a gente chega ao contexto. Os negros mantidos sequestrados em cativeiros públicos e familiares sob a proteção de leis de conveniência, leis, né, feitas por conveniência pelos interessados, quer dizer, eram aquelas famílias oligarcas, né, brancas e com dinheiro que faziam as próprias leis, né, que queria, obviamente, criadas as leis para defender seus próprios interesses, né. Então, aqui daí eu não vou ler as citações que eu coloco do livro Um Defeito de Cor, que é um livro fundamental da literatura brasileira, deveria ser obrigatório na escola, no ensino médio, né, esse livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, em que ela conta, né, de uma maneira ela conta ela cria uma ficção, mas a partir do caso real do Luiz Gama, que foi vendido como escravo pelo próprio pai português, quando ele era livre aos 10, 12 anos, para pagar a dívida do jogo, e ela construiu todo um romance mesclando, né, literatura e fatos reais, né, personagens reais também, mas conta de uma maneira muito contundente. Então eu não vou ler aqui as citações que eu coloquei, que são alguns trechos marcantes, né? Até vou ler esse primeiro só, né, em que ela destaca a questão da viagem, né, feita. Começa a história com o personagem, que é a mãe do Luiz Gama, quando ela tinha 7 anos na África, né? Então conta de como ela e alguns da família dela foram sequestrados, postos num navio, como que chegaram aqui, perderam o nome deles, né? Então é por isso que a gente não tem no Brasil sobrenomes africanos, né? Porque quando se chegava aqui, eles eram batizados com nomes geralmente portugueses, né? Então por isso que a gente tem muitos sobrenomes, principalmente de famílias negras, né? Descendentes desses escravos africanos que vieram para o Brasil ao longo de 356 anos, né, mas que tiveram seus nomes apagados, né, sua religião, sua língua, tudo, né, tudo apagado. Então por isso que a gente não tem aí Chimamanda, né, Adichie, como o caso do sobrenome da escritora, né, a
a escritora nigeriana, a gente não tem, né, esses sobrenomes. E se tivessem mantido os nomes, a gente teria teria mais da metade dos sobrenomes da população brasileira seriam sobrenomes de origem africana. Então essa é só mais uma, né, aberração que a gente tem na nossa sociedade. Então ela vai contar: o calor e o cheiro forte de suor e de excrementos misturado ao cheiro da morte, não ainda do corpo morto, mas da morte em si, faziam tudo ficar mais quieto, como se o ar ganhasse peso fazendo pressão sobre nós. Já estávamos todos muito fracos, pois era o início do 4º dia sem comer. Então eram viagens de mês, né, de muitos dias, em que os mortos eram lançados ao mar, né, para não contaminar os outros, para não se perder a mercadoria, né. Então tanto durante a viagem quanto na chegada também a ração era o mínimo para não morrer, né. Aí tem a questão do comércio, que tem outras citações que eu coloquei aqui, mas, né, que tem uma cena, por exemplo, de estupro, né, que a personagem é estuprada pelo dono, né, pelo fazendeiro. Enfim, tem muita, né, um livro muito forte, mas muito realista, né, do que acontecia. E aí a gente chega na Revolta Malês, né, que é o outro fato importante e que aconteceu e que está contada muito bem no livro da Ana Maria Gonçalves, né. Em 1822, retomando, né, acontece a independência, que a gente falou na semana passada. Em 1831 é proibido o tráfico de escravos, né. Os escravos que chegassem ao país estariam livres, né, a partir de 1831. Mas é claro que também não é bem assim, né, segue acontecendo. O tráfico segue acontecendo, até porque na questão legal, se era a palavra de um negro contra um branco, né, a justiça invalidava, em muitos casos, a palavra do negro. Então eram leis assim muito feitas, né, no papel, sem sair muito do papel, né. E aí em 1835 acontece então a Revolta Malês, que foi uma revolta dos negros de origem muçulmana, que esse é outro ponto. Muitos vieram dessa região, como por exemplo lá do norte da Nigéria, África, né? Quando a gente vai estudar também a gente vê que ela é fortemente, tem muito forte a questão da religião muçulmana, e foi apagada, né? Foi apagada quando chega aqui no Brasil. Eles são, na maioria, né, catequizados quando eram, enfim, recebiam nomes cristãos, etc. Então, mas muitos mantinham, né, nos cativeiros, etc., mantinham ali a questão da religião muçulmana. E aí teve então essa origem, né, de fazer essa revolta, né. Se coloca ali o livro da Ana Maria Gonçalves: entre os pretos havia a ideia de tomar o poder e matar ou escravizar todos os que não fossem africanos, principalmente os crioulos, né, quer dizer, a ideia era matar também os escravos nascidos no Brasil, né? Mas mesmo entre os pretos havia desunião, né? Quase sempre desde a África, que pertenceram a nações inimigas, né? Porque haviam tanto era posto, né, trazido como escravo alguém de uma família poderosa, né? Quanto de uma outra rival, e aqui todos eram postos no mesmo lugar, né? Então havia esses problemas e acabou, digamos assim, vazando, né, essa revolta, e permitiu com que se fizesse um extermínio, por isso que praticamente não sobrou testemunhas, né. Houve um massacre, né, foi descoberto, e no dia da ação, né, a polícia, digamos assim, brasileira estava pronta, né, e acabou acontecendo um massacre mesmo, acabou sendo... Por isso que também se tem muito essa questão de que essa imagem ilusória, né, de que no Brasil a escravidão acabou sem guerra, né, sem sangue. E na verdade houve muito sangue derramado, mas foram sim dos escravos, né, na imensa maioria, né. Então é outro mito que se criou, né. Não, aqui no Brasil foi tudo pacífico e tal. E que não é nada disso, né? Então o livro da Ana Maria Gonçalves é muito contundente nesse sentido. Outras datas que houveram, né? Então a Lei do Ventre Livre, de 1871, que praticamente não saiu do papel, né? A Lei do Sexagenário, que praticamente até o Abdias do Nascimento coloca isso, praticamente não teve utilidade nenhuma, porque os escravos raramente chegavam aos 60 anos, então a lei previa que
Os escravos, quando chegassem aos 60 anos, estariam livres, mas os livres jogados na rua, né? Sem nada, né? Sem nenhum salário, sem nada, né? E aí, se fosse roubar um pão para comer, era totalmente criminalizado e julgado, né? Então, leis que não serviram de muita coisa, né? Houve oposição forte por parte de fazendeiros, mesmo com essas leis. Fazendeiros, empresários, conservadores, políticos, né? Aí que o Juremir traz o lado de discursos políticos, as edições dos jornais que achavam um absurdo, né? Acabar com a escravidão, dar direito aos negros, etc. A teoria do resgate, o discurso dizia que a escravidão era uma boa ação, ainda tinha isso, né? Que salvava os negros da África selvagem. Isso a gente ouve absurdamente ainda hoje, né? E os brancos bons, racionais, civilizados e cristãos agiriam pela preocupação dos seus irmãos aprisionados e também em benefício da África, dos selvagens africanos necessitados de salvação e da proteção contra os seus, né? O Machado Juremir acaba colocando essa perspectiva aí que é bizarra, né? Enfim, aí eu vou colocar até um documentário que se chama Menino 23 também, para quem quiser assistir, é muito, muito bom, e fala do início do século XX, né? Pega a década de 20, porque mostra como, com o fim, mesmo com mais de 20 anos, 30 anos do fim oficial da escravidão, na verdade, durante muitas décadas ainda aconteceu, né, essa escravidão clandestina, né? A abordagem jornalística sobre o 13 de maio, junto com a celebração da maioria, vinham as cobranças por medidas de segurança, quer dizer, agora libertar os escravos a gente vai ter que ter mais polícia, a gente vai ter que ter mais prisões para colocar esses marginais, né, na cadeia, etc. Isso discurso nos jornais, né, nos jornais da época. E nos discursos de políticos também da época. Vários mencionavam que, diferentemente de outros países, a abolição veio sem sangue, aquilo que eu comentei antes, né? Quer dizer, algo muito conveniente, né? Para o lado que quer manter as coisas como estão, né? Não querem perder, né, os seus privilégios, etc. Os escravocratas enfurecidos exigiam indenização, né? Quer dizer, o Estado tomou minha propriedade, vão ter que me dar alguma coisa, tem que me pagar. O Diário do Maranhão enalteceu a abolição, mas na mesma edição cobrou a criação de leis repressivas contra a vagabundagem e a ociosidade, né? Então era um discurso muito contraditório de boa parte da imprensa brasileira, né? De estamos liberando os escravos e ao mesmo tempo, precisamos agora, né, prender eles, né? Foram lançados na rua, muitos caíam realmente na criminalidade, era a única opção que tinha, fora a questão da própria um revanchismo, né, e que é muito mais forte até nos Estados Unidos, por isso que tem muitos confrontos mais marcantes ao longo dos anos. Malcolm X, Martin Luther King, etc., personagens que tinham, principalmente o Malcolm X, né, que tinha essa consciência, né, de que era muita repressão, muito absurdo o que aconteceu durante séculos e que não dava para simplesmente aceitar na paz, né? Então ele adotou um discurso mais de contra-ataque mesmo, né? Centenas de indivíduos sem ofício... Aqui é outro trecho, então vou deixar os trechos para vocês lerem, né? Porque senão não vai dar tempo. Preconceitos seguindo institucionalizados. Aqui, por exemplo, no futebol, o primeiro clube que assumiu jogadores negros foi o Vasco da Gama, né? Foi o primeiro clube na década de 20, e o Inter mesmo, no Rio Grande do Sul, tem essa ligação com a questão do negro na história, porque ele também não aceitava inicialmente, né? Mas ele foi no Rio Grande do Sul o primeiro a aceitar, e ele foi buscar, né, na Liga que tinha um campeonato separado dos negros, ele foi buscar na Liga da Canela Preta jogadores para ganhar, né? E de fato funcionou, né? Aí surgiu o rolo compressor, etc. Então, só para exemplificar, né, como o fim não foi. Ainda houve uma segregação, que aqui a gente não fala tanto nessa palavra, quando fala da história no Brasil, mas que é muito falada nos Estados Unidos, até porque era uma coisa também de legislação. Tem também um filme na Netflix, que eu não vou lembrar o nome, mas que fala da questão do sistema prisional americano, né, de se manter, de certa forma, um trabalho escravo, prendendo majoritariamente os negros e fazendo eles, né, trabalharem de graça, né? Então, é um filme que traz, claro, de uma maneira muito mais complexa, mas que também vale a pena procurar.
Não vou lembrar agora, posso depois colocar para vocês. Na mesma edição que se comemorava a abolição, os jornais seguiam publicando os anúncios, né? Tem um que o Juremir recupera: aluga-se uma mulatinha de 1 ano de idade própria para todo o serviço do... Não, aqui faltou um número, deve ser 15, 16, não sei quantos anos, acabei na edição cortando um número. Própria para todo o serviço doméstico, e aluga-se também o primeiro andar da casa número 8 da Rua dos Barbeiros. Então, se seguiu, né, publicando anúncios de compra e venda de escravo, aluguel, etc. Ou seja, a primeira coisa que a sociedade brasileira, através da imprensa, fez após a abolição não foi um pedido de desculpas nem indenização para os sequestrados, mas sim o pedido de repressão para os libertos e de indenização para os sequestradores. Quer dizer, né, então... Tudo isso tem seus reflexos ainda hoje, né, na sociedade. O Menino 23 já ajuda a mostrar isso, né, o filme do Menino 23. Aí tem os autores, eu vou pular aqui para os autores, alguns autores aqui. O André Rebouças foi os jornalistas negros e que ajudaram participaram dessa luta, né, pelo fim da escravidão. O André Rebouças nasceu na Bahia em 1838 e faleceu em 1898, né, uma vida dedicada à luta, né, pela abolição. Ele era neto de escrava alforriada, e essa parte também das cartas de alforria, etc., também está muito bem contada no livro da Ana Maria Gonçalves. Filho de advogado sem formação, ele foi engenheiro e jornalista político e lutou também na Guerra do Paraguai, viveu em Lisboa, né, e cometeu suicídio na Ilha da Madeira devido a problemas financeiros. Durante o período abolicionista, militou na Sociedade Brasileira contra a Escravidão, né. Outro nome é Luiz Gama, né, que tem aqui esse livrinho da biografia dele, escrito pelo Luiz Carlos Santos, né, conta aqui a história dele, aqui a biografia dele, que é a base que vai dar para o livro da Ana Maria Gonçalves. Filho de mãe escrava, como eu comentei antes, e um fazendeiro português. Ele foi vendido pelo pai aos 10 anos como escravo, né? Ele de Salvador, faltou colocar aqui que foi de Salvador, vendido para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele é revendido para São Paulo. Então o livro da Ana Maria Gonçalves mostra muito da história da mãe dele procurando ele, né? Porque ele nunca mais viu a mãe dele depois dessa venda, né? Aos 17 anos ele descobre então que ele era filho de mãe livre. E aí ele foge, e aí ele se torna jornalista e advogado. Então ele teve uma atuação muito forte, né, na defesa, na libertação por escravos, né. Ele usa a lei de 1831 para libertar muitos escravos, porque ele mesmo era questão da lei do ventre livre, ele tinha nascido de mãe livre, né. Então, só que é como no 12 anos de escravidão, né. Ele é livre, mas ele é vendido como escravo. Então ele explorou muito a contradição entre o texto da lei e a sua aplicação, né? Cobrou do judiciário um compromisso com as legislações aprovadas pelos parlamentares, e ele acabou morrendo, né, em 1882, um pouco antes, né, do fim da abolição, mas foi um dos principais nomes, né, nessa luta. E outra coisa do livro da Ana Maria Gonçalves, que o nome é Um Defeito de Cor, porque nesse período, né, pré-abolição, em muitos casos, os negros livres que, ao conseguir um emprego, né, eles tinham que assinar um documento dizendo que tinham um defeito de cor, né, e aí a Ana Maria Gonçalves, né, pegou mais um absurdo, né, da legislação brasileira desse período para dar título ao romance. Então, enfim, é muita coisa mesmo, né, eu sugiro que vocês assistam Aqui tem o trecho do livro do texto do Luiz Gama, né? Em nós até a cor é um defeito, um imperdoável de nascença, o estigma de um crime, né? Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade, né? Tem aqui nesse livro do Tom Farias, ele também traz o personagem que é o Cruz e Souza, que é um jornalista negro de Santa Catarina e que cria um jornal também muito atuante, muito forte, e é uma história muito, muito interessante. Chama a atenção como que não é tão conhecida. São autores que têm textos literários excelentes e que não são postos lá nos clássicos da literatura, etc., né? Então
né, o Tom Farias aqui, por exemplo, traz à tona, né, muito disso. Claro, tem aqueles famosos que as pessoas conhecem, Machado de Assis, o próprio João do Rio, né, que também foi jornalista, e vários outros, né, mas traz outros que não são tão conhecidos, né, e o José do Patrocínio, dá nome à rua, etc., nasceu em Campos dos Goyatacazes, esse famoso ético jornalista. Então também tem a história dele, eu botei até aqui que foi uma espécie de mucraker brasileiro, dentro daquela ideia dos mucrakers americanos que a gente viu, né? Ele investigava a corrupção policial, a política, a inconsistência do imperador, etc. Classificou a escravidão de roubo, né? Aí ele fundou a Gazeta da Tarde e repercutiu o trabalho de Gama e Rebouças, né? A gente está começando agora, até no meio acadêmico, né, a trazer mais, porque eu fiz, por exemplo, minha TCC de graduação e dissertação de mestrado sobre o Érico Veríssimo, e esses personagens todos rendem muita pesquisa, né? Então fica a sugestão também, porque é realmente muito material que tem, né? São coisas importantes que dizem respeito a toda a sociedade. Então eu vou colocar esses materiais, além do vídeo aula de hoje. E espero que, né, vocês vejam o Menino 23, esse vídeo que eu vou colocar, e façam a leitura então desse artigo aí que eu escrevi. Tem vários outros, tem muitos autores que são muito mais autoridade no assunto para falar sobre isso, né? Principalmente pesquisadores negros que fazem essa pesquisa sobre a negritude e que devem ser lidos, né? Mas é de todos, né? De toda a sociedade, brancos, negros, né? Independente de origem, cor, religião, todo mundo, né, tem que ter esse conhecimento, né, dessa parte da história, e nesse caso aqui da história da história da imprensa, né? Então é isso por hoje, fiquem bem e a gente volta na próxima semana.